E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre colimação, colimador. Você conhece? Bom, seja bem-vindo ao canal Radiologando. E se você é novo no canal, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Detalhe, ative todas as notificações. Então já vai deixando também um like e curta o vídeo para poder ajudar o nosso trabalho. Estamos com uma meta aí de chegar à marca de 100 mil inscritos e tornar o Radiologando o primeiro e o maior canal de radiologia do país. E eu conto com você para poder alcançar essa meta. Nos siga também nas redes sociais, o @Radiologando e o @IgorGiroProf, onde lá você poderá interagir e acompanhar com todo o conteúdo que é postado, tanto no feed quanto no story. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, sabemos que na área da radiologia, especificamente no raio-x, existem várias informações que a gente precisa nos atentar para poder produzir uma imagem de boa qualidade. É a gente respeitar a aplicação correta do efeito anódico, é a gente centralizar corretamente o raio central na estrutura, mas também tem um ponto muito importante e que poucas pessoas se preocupam, que é o colimador. O colimador, por sua vez, também pode ser chamado de diafragma, que é quem vai delimitar o campo de radiação, ou melhor, o campo a ser irradiado. Geralmente o colimador ele é sinalizado por uma luz, que chama-se luz do foco. E esse foco, por sua vez, é exatamente onde a gente vai poder abrir um pouco mais ou fechar, a depender do tipo de estrutura que você vai radiografar. Então, provavelmente, se você já estagiou, se você estagia ou se você vai estagiar, você vai escutar essa seguinte frase: lembra de colimar, colima o exame, colima a estrutura, e até mesmo nos livros, na literatura é descrito colimar os 4 lados de interesse. Mas afinal de contas, para que serve o colimador? O colimador ele não simplesmente vai delimitar o campo a ser irradiado, mas também ele tem alguns outros pontos relevantes, como por exemplo, o fato da diminuição da radiação espalhada, que por sua vez pode chegar não só no paciente, mas também a nós, profissionais. Então, se você vai realizar um exame e você deixa o foco muito aberto, você está colocando um campo a ser irradiado muito grande. Quanto maior o campo da colimação, mais radiação espalhada você vai ter naquele ambiente, o que não é interessante. Por quê? A gente sempre deve diminuir, otimizar ao máximo com relação às exposições à radiação. Então, colimar, o verbo colimar, eu colimo, tu colimas, é exatamente para poder delimitar o campo a ser irradiado. Além de diminuir a quantidade da radiação espalhada, a gente vai ter uma melhora na qualidade da imagem. Então é 2 em 1. A gente diminui a quantidade da radiação espalhada, que é um ponto positivo, e a gente aumenta a qualidade da imagem. A gente e o paciente só sai ganhando. Sem contar também que o ato de colimar depende muito do tipo de exame que você vai radiografar. Detalhe, às vezes o campo de colimação ele pode se aumentar não simplesmente lá no painel de controle que fica ali no cabeçote, com aqueles botões, também com relação ao aumento da distância foco-filme. Por exemplo, se você pegar a ampola, o cabeçote, e aproximar da mesa de exame ou da estativa do book mural, você vai perceber que o campo de colimação ele vai diminuindo. Se você afastar, se você aumentar a distância foco-filme, logo esse campo de colimação ele vai aumentar. Então existem 2 formas da gente aumentar ou diminuir o campo de colimação. A primeira é mexendo nos botões, ali no painel de controle do cabeçote. E a segunda é aplicando uma DFOF, que é a distância foco-filme adequada. Geralmente, para os exames de tórax, a gente utiliza uma distância foco-filme de no mínimo 1,80 m. Já para as estruturas do membro superior, membro inferior, pelve, coluna vertebral, geralmente a gente utiliza uma distância foco-filme de no mínimo 1 m, 1,20 m e no máximo, tá certo? 1,50 m, quando a gente vai realizar o perfil de coluna cervical, entre outras estruturas ou até mesmo outros pontos relevantes que possa ali se diferenciar durante a realização do procedimento. Então, durante a sua prática, durante a realização do procedimento, colimar é extremamente essencial, tanto quanto diminuir a quantidade de MAS,
durante a realização de um procedimento. São fatores pequenos, quase que não observados, mas que fazem total diferença no seu exame final, ou melhor, na qualidade final do exame que foi produzido. Bom, e para finalizar, uma dica bastante importante. Jamais você deve abrir o campo de colimação tão grande, tão maior, quanto comparado com o tamanho do chassi e o tamanho da estrutura que você vai radiografar. O ideal é que passe ali de 2 centímetros aproximadamente em cada borda do chassi. Já é o suficiente e mais que necessário. Vale salientar também que muitas vezes a gente utiliza uma grade divisora para poder colimar e dividir o chassi, mas não é dividir o chassi em 2 partes, e sim dividir o filme ou a placa com relação a 2 exposições que você for realizar. Por exemplo, digamos que você vai realizar uma radiografia do punho, apenas o punho direito. Você pode realizar o PA e o perfil no mesmo filme, desde que você colime. Então a colimação é muito importante e vai te ajudar a otimizar também o seu tempo no trabalho. Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. E se você também tiver outra dúvida, pode mandar lá no nosso direct, no @radiologando ou no @igorjulioprof, onde você poderá radiologar e interagir de pertinho conosco. Ah, e quase que eu ia me esquecendo. Se você está aí querendo estudar sobre SUS, está querendo aprender um pouco mais, siga o @GabaritandоSUS. Lá você poderá encontrar dicas, listas de exercício e muito mais, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom pessoal, então eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Valeu!